sou doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou advogado do Machado Meyer Advogados na área de Direito Digital e Proteção de Dados. Atuo com Direito Digital, que significa basicamente quase tudo do direito com relação com as tecnologias há 10 anos, desde que me formei lá em 2012. E aí eu sou professor no tema, dou aula em outras matérias, mas sobretudo hoje em temas relacionados à tecnologia. Ao longo da existência da internet, a gente observa aí um crescente número de conflitos e abusos, que foi acontecendo entre os usuários, e por consequência esse ambiente de interação virtual precisou ser monitorado para evitar esse tipo de comportamento. Então, com o longo do tempo foram criados, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros. E agora, diante do metaverso, essa espécie de internet 3D, algumas semanas atrás saiu a notícia de que algumas crianças, utilizando óculos de realidade virtual, o aplicativo VRChat, sem supervisão dos pais, eles conseguiram acessar ali dentro daquele metaverso ambientes como strip clubs, onde eles acabaram sendo expostos a conteúdos impróprios, além de terem sido assediados por outros usuários. Além disso, esse também já é outro problema, principalmente usuários do sexo feminino, por exemplo, já relataram várias vezes terem sido assediados dentro desse metaverso. Na sua visão, quais são, alguns desses perigos mais pontuais que esse novo espaço cibernético oferece? Como que a gente pode lidar, com segurança, privacidade, anonimato dentro do metaverso? Eu acho que tem um primeiro risco que está atrelado à existência de plataformas sérias e plataformas não sérias ou fraudulentas. Então, você pode estar numa realidade virtual do metaverso que ela seja séria, que ela seja fidedigna, que ela seja confiável. Ou você pode ter alguém que eventualmente diga que existe um metaverso, crie uma coisa X e possa usar para golpe. Por exemplo, pague 100, 200 mil reais para acessar o metaverso exclusivo disso. O cara vai lá, paga, acessa, não existe nada. Esse é um primeiro risco. Agora a gente está na caixa das plataformas confiáveis. Nas plataformas confiáveis, nós temos riscos. Primeiro, reflexos desastrosos de preconceito, racismo, machismo, Machismo, um episódio muito triste do Twitter da Magazine Luiza, em que ele começou a interagir com as pessoas e de repente os caras estavam sendo machistas e violentos e abusando verbalmente, sexualmente de um perfil falso. Quer dizer, é uma doença social, é um negócio descomunal, não é? Então as pessoas vão estar expostas ali. Essa exposição decorre muito de um segundo risco, que é um risco de nós não termos a segurança e a certeza de quem está ali. E isso é próprio de um ambiente virtual, seja qual for ele. E isso, em qualquer regulação, vai ter que ser endereçado. Como que você assegura quem está ali? Um terceiro risco, que é muito severo para crianças e adolescentes. E aí a gente passa desde de abuso de sexualidade, que é muito problemático. Os riscos estão muito associados em a gente saber se são, plataformas confiáveis, 2, um risco de saber quem de fato está ali e ter essa tranquilidade, 3, de provar o que aconteceu, e 4, como que a gente controla o comportamento e se é que esse comportamento ele precisa ser controlado. A gente está num ponto de discutir hoje, gente, num contexto eleitoral, o controle de mídia social, que é extremamente difícil. Você pode ter um perfil anônimo, um perfil que se valha de humor, tudo isso. Como que você controla isso dentro de um ambiente como esse? Eu acho que são os 4 focos que aí eles vão saindo, enraizando nas frentes. Então, entender essas plataformas sérias ou não, entender quem está ali, entender como que eu consigo certificar como as coisas aconteceram ali e entender como que eu controlo ou fiscalizo o comportamento das pessoas nesse ambiente. Eu acho que são os principais focos de risco. Essa regulamentação, essa necessidade que existe de fazer esse monitoramento, isso é algo que vai ser uma responsabilidade apenas de empresas, de governos,
Ou nós, como usuários, podemos contribuir com isso de alguma forma? E como dentro disso entra o tópico do uso de dados por parte das empresas que têm acesso a essas informações? Se você pega várias empresas do varejo, se você pega 4 empresas do mesmo setor, então você pega lá Atacadão, você pega Carrefour, você pega a Macro, você pega o Big, etc. As 4, quando você coloca no mesmo setor, as 4 tratam dados de forma diferente. Então é absolutamente impossível você regular de fora tudo isso. Então a gente precisa do Estado para trazer os parâmetros mais gerais. A gente precisa das empresas, que as empresas compreendam o papel delas nisso e quanto risco elas trazem. E aí tem sempre a linha entre o lucro que elas têm e o risco que elas geram, né? A gente vê muitas plataformas aí, por exemplo, de marketplace, que comercializam muitos produtos falsos. Não são todas, mas essas de origem estrangeira, sobretudo, por quê? Porque para elas é muito lucrativo assumir esse risco. Ponto. E precisa de um trabalho educacional e aí de nós, usuários, né? No sentido de saber o que a gente faz lá dentro e ter uma consciência pelo outro. Não adianta a gente achar que a regulação, que o direito vai resolver todos os problemas. Muito pelo contrário, né? Tem até um certo grau de filosofia nisso. Se a gente precisa do direito para regular alguma coisa, é porque já não está funcionando, entendeu? Se eu, mais novo, criança, adolescente, meu pai falava para mim, olha, você vai chegar em casa até 11 da noite. E eu chegava em casa meia-noite. E aí ele precisa me colocar de castigo. Então ele estabeleceu uma regulação naquela nossa realidade. É porque a coisa já não está funcionando. Então, a gente vai ter uma regulação, mas ela muito provavelmente, vocês vão lembrar dessa conversa nossa, quando ela acontecer, ela vai ser ampla, ela vai ser aberta, ela vai ter princípios, ela vai propor um uso ético, um uso responsável, mas são todas coisas que no fim do dia, o que é um uso ético? É a hora que o cara tá com a outra pessoa lá no metaverso e ele vai ter que ter esse controle. E no máximo, o Estado, quando ele não consegue, ele vai passar para as empresas que ganham dinheiro com isso a obrigação de estabelecerem esses controles, né? Então eu acho que cada nova tecnologia ela tem que passar por um compromisso social de todos nós, entendeu? De todos esses agentes de mercado. Um foco só não funciona.